clara, e outros ingredientes que eu vou analisar logo mais. Logo, as regras, elas precisam ser postas, e regras, elas são feitas também para serem rompidas. Num dado momento, uma regra caduca, num país ele tem que reformular os seus códigos de lei, de funcionamento social. Na família a mesma coisa, uma regra avançou, um garoto avançou, um membro da família avançou, a regra precisa ser reformulada. Então as regras, elas são reformuláveis numa família saudável. A tradição, ela não pode manter a mesma regra. A tradição é que você vai ajustando as regras à medida da necessidade. É importante que a gente, nesse ponto, abra um espaço para olhar o adolescente. Quem é que tem adolescente em casa que levante o braço? Muita gente. Então, eu acho que isso é um ponto de interesse. O adolescente é o ponto mais desafiador dentro de uma família. Porque ele já mostra o que você fez com ele quando ele era pequeno. Então, se você acertou, legal. Mas se você errou, ele é pior do que normalmente o adolescente é, entre aspas. O adolescente em si mesmo. É da natureza da adolescência a efervescência. A própria libido, o amadurecimento hormonal, já fala dessa mudança. A palavra que caracteriza melhor o adolescente é transição. Eu costumo usar uma expressão que outro dia eu ouvi um ebiatra num livro usar a mesma, que ele copiou de mim, me plagiou. Eu digo que a adolescência é um parto que demora 20 anos. É uma gestação cujo parto, uma gestação de 20 anos, cujo um parto surge só depois desse período de 10, 12, 11 anos. Ou seja, a gestação é uma transição do espírito que está no mundo espiritual para vir para o mundo corpóreo. Ele vai se materializando como que numa reunião mediúnica durante 9 meses para sair do útero e vir para o mundo, entre aspas, dos vivos, como diz o livro dos Espíritos, falando do nascimento do bebê, da reencarnação do espírito que sai do útero. Assim é um adolescente. O adolescente é uma viagem que o espírito faz de amadurecimento de 20 anos, deixando de ser criança para ser adulto. É uma fase em que ele não é nem criança nem adulto, então é muito complicado, porque num dado momento ele quer ser adulto, mais adulto do que todos os adultos, inclusive do que você, pai e mãe, e no outro momento ele quer ser criança que já não é mais, e ele quer ser tratado como se fosse uma criança de 8, e ele já tem 12 anos, e já não merece mais ser tratado de 8, porque não é adequado. As leis, elas precisam ir se ajustando. Então, o adolescente, na Organização Mundial de Saúde, é o período que vai de 10 a 20 anos. Existe uma pré-adolescência, 8 e 9 anos, e na idade contemporânea, existe uma pós-adolescência, que pega 21, 22, 23 anos. E por que a pós-adolescência? Porque o que caracteriza o final da adolescência? O final da adolescência, que não é puberdade, é da adolescência, ela é caracterizada pela independentização econômica e emocional. A pessoa, ela está economicamente capaz de se manter e emocionalmente capaz de se colocar no mundo. Na visão espiritista, acrescentamos, é quando o espírito retoma toda a sua natureza. Diz Manuel Filomeno de Miranda, quando trata do livro Temas de Vida e de Morte, que a adolescência é a consolidação da reencarnação. Efetivamente, eu gostei muito quando lhe disse, porque entendi que efetivamente é assim. Nós só chegamos à condição da madureza depois que passamos pela adolescência. Então, na adolescência é a efervescência, é o fervilhar dos conteúdos teus, de outras vidas, os conteúdos dos teus pais, da tua mãe, da escola, tudo isso em ebulição. É uma transição que demora mais ou menos 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, e que você caminha para ser autônomo, independente, para ser capaz de poder fazer aquilo para o qual a vida te colocou no mundo. Tu dares o teu voo e te emancipares, fazendo o teu lar, construindo o teu lar. Então, o adolescente, quando ele conclui a adolescência, ele é capaz
de sair do lar dos pais e compor o seu lar. É esse o momento em que ele deveria ter o filho. As gravidezes, elas não deveriam acontecer 13, 14, 11 anos, como eu tenho visto na periferia. A pessoa não deveria engravidar com 17, 18 anos. Muito embora já esteja ovulando e o rapaz esteja ejaculando e eles estejam em condições de haver a fertilização, eles não estão nem fisicamente, nem psicologicamente, nem economicamente, nem espiritualmente prontos para ser pai, para ser mãe. Como dizia Jesus, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. O espírito de sequenciamento da natureza, de amadurecimento. Então esse é o adolescente. O adolescente de 20 anos é diferente do adolescente que está na puberdade com 10. Porque mesmo nessa transição ele vai fazendo mudanças. As características de mutação, de estabilidade, elas estão presentes, mas a maturidade entre o de 10 e o de 20 são diferentes. Então, a tua pegada no de 10 e a tua pegada no adolescente de 20 são diferentes, sim. E o ajuste das regras, das normas, das leis, vão se adequando a cada idade. Por isso, quando nós olhamos a adolescência, nós percebemos que ela é desafiante. Primeiro, porque é uma época de mudança física, social, psicológica, emocional e espiritual. 2, porque o adolescente é resultado do que você fez com ele na primeira e na segunda infância. 3, porque o espírito reassume o seu potencial. Nesse período ele vai reassumindo o seu potencial. 4, porque aquilo que era estabilidade com a criança, no adolescente é tudo instável. Já viram o adolescente terminando o namoro no telefone? Depois que terminou o namoro, ele berra, ele chora, que você pensa que ele vai se jogar pela janela do prédio. Aí você fica vigiando, ele está tão desesperado, você não sabe se chama, não sei como é aqui o 192, a emergência tem um número aqui da emergência não é a policial não, o SAMU. Pronto, você não sabe se chama o SAMU porque ele está surtado, ele chora e diz que vai acontecer, que vai fazer. Aí você fica ali atento como um bom pai, uma boa mãe, e de repente ele desliga o telefone e fica chorando ali. Aí você se aproxima, vai fazer um carinho, e toca o telefone de novo, ele atende. Aí é uma amiga, aí quando ele vem, ele está rindo. Parece que ele está bipolar. Ele estava na depressão e agora está na euforia. Ele ri. E você fica engraçado como ele melhorou. Aí você pensa, é espírito. Espírito dele mesmo, é adolescente. Ele faz assim, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo. Isso causa uma frição nos pais, porque os pais querem coisas estáveis para saber lidar. E o adolescente não é estável. Ora ele cumpre a norma, ora ele quer subverter a norma ao invés de negociar. Ou então ele subverte para depois negociar. Ora, um pai que é meio rígido, para lidar com isso é meio difícil. Uma mãe para lidar com isso, neurótica, controladora, como é que eu citei, dificílimo de lidar com isso. Eu gosto sempre de lembrar essa situação, já mencionei aqui também um dia, que é emblemático, da mãe que quer controlar o filho dando telefone celular, que é a coisa mais adorável para um adolescente, e que mais distancia dos seus pais, porque em função do celular, então você pode ir, mas leve o celular, porque se não tiver celular não ia, mas como tem o celular, leve, aí ele leva numa boa, fica feliz. Já é o celular de cartão, porque já teve outros que estragou, estourou conta, já está no cartão, porque fica no limite mesmo. E ele vai, o pai controla o filho à distante com o celular? Não controla, gente, está fora de área. A bateria caiu, ficou em cima da mesa, estava na bolsa da minha amiga, bolso do meu amigo, esqueci no carro. Ele sempre esquece, um problema de memória. Parece que ele está tendo Alzheimer, que nem um vovô. Mas é sempre quando ele vai fazer alguma coisa que não pode ser controlado, que ele não quer ser controlado e que o pai quer controlar. Não esqueça o celular, não, papai está aqui. Papai, o senhor não tem uma granazinha para dar uma cobertura? Mas leva o celular. Não, papai está aqui. Aí o celular leva a grana junto, é tudo que ele quer.
Aí ele esquece o celular propositadamente. Uma mãe controladora, neurótica, que pega muito firme, logicamente, ela é muito sábia. Enquanto que eles estão crescendo, os pais já estão crescidos há muito tempo. O que é que ela faz? Telefona para os amigos. Não é verdade? E o que é que aparece no visor do telefone dos amigos? Bicho, 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 é o nome que dá para a mãe de cada um. Ele olha e diz, a mãe da fulana, não atende, porque cada um tem um código, né? Não atende, olha, tua mãe está te procurando já aqui, não sei o quê. Nenhum colega atende. No início eles atendem, quando são menores, mas depois que eles vão se escolando, não atende mais. Você telefona, aí você começa, porque você, com o controle que você tem, você é uma pessoa que sabe lidar muito bem, controlando os seus filhos. Aí o que é que você faz? Telefona para a mãe. Aliás, antes de fazer isso, você telefona para o namorado ou para a namorada. E aliás, antes de ir, você telefona para a namorada ou diz para o namorado, para a namorada, olha, ele vai com você, como diz assim, eu vou te perseguir também, cuidado. O telefone do namorado já não atendeu, da namorada também, esqueceu em casa, porque o namorado normalmente esquece em casa o telefone. Aí vai telefonando para a mãe, porque normalmente são as mães que se telefonam, para a mãe. Há pais neuróticos que também fazem isso, mas normalmente são as mães. Telefonam para saber se a filha está em casa, se não saiu, se não tem notícia. Aí o que é que a outra mãe diz? Eu estou aqui mofando e não consigo também falar com ela. É uma conspiração dos pais que nunca consegue chegar nos filhos. E se a mãe é mais neurótica um pouquinho do que tudo isso, se é que é possível, ela não consegue dormir, fica andando em casa, que o tapete vai ficando a marca dos pés, de tanto ela dar voltas. E ela tem um instinto de que se ela for para a sacada do prédio, o filho vem. Então ela vai para a sacada do prédio, fica olhando os carros passar, nenhum. Parece que ela tem um aspirador de filho aqui no coração, ela... mas não vem. E se ela é um pouquinho mais neurótica, depois eu vou botar os homens, tá? Estou poupando os homens, nossa classe oprimida. Ela espera, e quando ela, suponhamos que seja ele chegue, como é que ele chega? É porque o prazo estava combinado para as 2 horas. Qual é o horário que os adolescentes saem aqui para as festas? 10 horas. Em Belém é meia-noite. É incrível. Eu acho isso descabido, porque eu acho que a gente aproveita muito menos a vida. Eu acho que essa cultura do momento, eu acho que ela submete a vida escrachadamente a uma qualidade péssima. Mas adolescente é mesmo isso, não tem horário, não tem nada. Então tem as ondas. Então agora a onda lá em Belém é meia-noite. Na meia-noite começa. Dependendo do filho, ele chega às 5 ou os outros chegam às 7, porque eles tomam o café juntos, 7 horas da manhã, para depois voltar para casa, dependendo da família. E aí ela fica esperando, combinou 3 horas, ele chegou às 4. Porque essa confusão toda foi nessa horazinha depois das 3. Ela já telefonou para o IML, já telefonou para todos os hospitais, os pronto-socorros, não encontrou o pobre coitado filho nem morto, portanto no IML. Quando ele chega, encontrou a namorada, se apaixonou, ficou com uma menina que ele acha que é a cara metade da vida dele. É verdade que é a 10ª cara metade que ele já encontrou nessa encarnação, mas agora ele acha que é. Então ele chega assobiando, porque ele tinha que ficar com aquela menina, nem que precisasse levar um carão da mãe, do pai, cortada de mesada, então ele chega assobiando. E se a mãe é um pouquinho mais neurótica do que eu citei, se é possível, pelo menos lá para lá é possível, para cá não, porque as mães são flexíveis, amorosas, sabem lidar muito bem com essas questões conflituosas. Ela vai tendo logo um chilique. Aonde você está? Ela vai logo perdendo a voz. Aonde você está? Ela perde a voz com uma facilidade imensa. Porque ela tem 2 escolhas. Ou ela vai para o tabefe, já está grande, faz halterofilismo. Ela bate, nem dói. Todo musculoso, sarado, um armário. O que ela vai bater no armário? Vai bater a mão dela. Então ela fica... Aí ela senta-se no sofá e diz... Ai, estou me sentindo mal. Ai, acho que eu vou morrer. E uma das poucas
poucas coisas que seguram o adolescente, mesmo ele sabendo que é chantagem, é a mãe dizer que vai morrer. Gente, isso é dificílimo. A gente sabe que é mentira, mas não consegue dar um remorso. Vá que lá que ela morre. Eu não vou me perdoar nunca. Então ele vai, mamãe, onde está o comprimido? Ele vai atrás do comprimido. Aí vem melhorar o cibalena, vê o que for que vem, e ela toma e respira. Se acontecer mais uma dessa, eu morro, com quem diz. Que tem uma festa programada para o fim de semana. Se acontecer mais uma, eu morro. Meu filho, me ajude a levar para a cama. Aí ela vai, camboleia, porque ela já até usou outras estratégias mais agressivas, não deram certo. Essa é uma família disfuncional, porque esse não é um jeito melhor de lidar com o filho, e segurar o filho pelo medo, pela culpa. É um jeito precário, pequeno, insuficiente, não capaz de manter uma relação profunda, amorosa, que detenha uma relação de clareza, de espontaneidade e de compromisso de pai para com filho e de filho para com pai. Então, o que fazer numa família saudável? Como olhar, como é que uma família saudável olha a aplicação das normas e das regras quando se trata dessas situações envolvendo os adolescentes? O que a família deve fazer? A proposição está quando você entende que você não controla o filho pelo berro, não controla o filho pelo celular, não controla o filho com pancada, não controla o filho com punição, não se controla a filha assim. A gente amedronta, às vezes até contém algumas coisas, mas não educa, porque educação não se faz assim. O controle que se estabelece com o filho adolescente, bem como com os menores, quando eles são ainda crianças, é o controle amoroso. A autoridade é aquela que está centrada na amorosidade. Não foi sem razão que Allan Kardec posicionou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar Pai e Mãe, aquele momento em que ele convida o pai a abraçar o filho para tratar as diferenças, num mecanismo de clareza, num diálogo franco, aberto, fazendo menção a outra encarnação, para explicar a dificuldade do encontro, mas como uma atitude de encontro. Não foi à toa que o Evangelho de Jesus traz de que os fariseus, em vendo Jesus falar, diziam, e ele fala como quem tem autoridade. Porque Jesus tinha autoridade amorosa. O que faz valer na relação com o nosso filho é a capacidade construída de amorosidade na convivência com ele, que você conseguiu construir. Isso é que faz a diferença. A autoridade do berro, até o momento que ele entende que berro não te obriga a nada. Dos músculos, das pancadas, das surras, até o momento que ele ou ela ficam grandes, ou casam, ou fogem, ou enfrentam o pai. Como via 3 meses o filho bater no pai, numa encrenca com a mãe, ele agrediu o pai, bateu no pai. E um profissional da área do direito, trabalhando num tribunal, agrediu o pai. Agrediu o pai. E me procurou com as consequências desse ato. Então, nós não conseguimos, porque esse pai não conseguiu exercer essa função de pai. E na força ele foi até o momento que o filho pôde enfrentá-lo. No momento que o filho pôde enfrentá-lo, que ele extrapolou na relação com a mãe, que meteu, portanto, entrou um outro conteúdo conflitivo, o filho intrometeu-se na relação de conflito que estava em exaltamento crítico, e o pai quis usar a força. Aí o filho tinha mais força que o pai, e o filho bateu no pai e botou o pai para fora de casa, junto com a mãe. Uma coisa lamentável, coisa que vai para outra encarnação se não se tiver um manejo adequado já. Então, a autoridade que um pai tem sobre um adolescente, ela deve ser construída paulatinamente ao longo da infância, na qualidade de amorosidade que se estabelece nessa relação. Isso dá o sentido de que eu tenho autoridade sobre o meu filho. E isso dá do filho para contigo o sentido da obediência e da resignação,
porque ele acolhe na racionalidade as orientações e as regras que o pai dá, e acolhe no nível da resignação, no nível do sentimento, o amor que ele construiu com o pai. É a única forma que eu conheço, segura e ecológica, de um pai poder, e uma mãe, falando de pai aqui, mas são os pais, manejar o relacionamento de manejo com os filhos adolescentes, bem como com os pequeninos, até porque os adolescentes resultam dessa história de relação. Isso dá a dimensão exata de uma metáfora que eu gosto muito de utilizar, que é a da pipa segura pelos pais. O fio que segura a pipa, ele está representando a capacidade que tu tens de encaixe amoroso com teu filho. O tecido que faz o fio é a amorosidade. O quanto tu vais largar é o teu discernimento. Porque se a pipa está bem aqui próximo, o vento está forte, e tu largas, a pipa cai. Todo pai que solta o filho a Deus dará, perde o filho, ou corre o risco de perder o filho, e o filho se perder porque não tem maturidade. Mas todo pai que segura o filho, segura demais, cerceando o movimento de ensaio para a vida, esse filho fica ameninado, infantilizado, ele não amadurece, esse adolescente não consegue experimentar, não consegue ganhar a altura que representa a maturidade. Então, qual é o manejo de uma família funcional? Pelas vias do fio da amorosidade, eu vou soltando, seguro um pouco, puxo um pouco quando eu acho que soltei demais, depois solto de novo, e à medida que ele vai ganhando maturidade, então eu vou soltando, porque a vida me confiou os espíritos pela reencarnação para que eu os educasse, devolvendo para Deus, não os confiou para que eu os encarcerasse na minha gaiola de ouro, que é o meu lar. Por isso, para concluir esse momento, não confundamos ninho com gaiola. O ninho é o espaço de cria